Olá, tudo bem com você? Estamos meditando aqui na Bíblia, em ordem cronológica, seguindo toda essa ordem da cronologia bíblica, e hoje vamos meditar em Atos capítulo 12. Se você tem sua Bíblia, você pode acompanhar através dela e vamos mergulhar nessa poderosa palavra. Muitas pessoas, através dela, tiveram suas vidas transformadas, e eu creio nisso. Que você pode ter a sua vida também transformada se tão somente você não buscar apenas conhecimentos bíblicos. Tem muita gente que conhece muito a Bíblia, mas nunca obedeceu ela. Então, a diferença está em você conhecer o que Deus falou e praticar. Vamos pedir a direção de Deus e eu peço que você dê o seu joia, seu joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Meu Deus, que o Senhor nos dê a força, coragem, disposição, fé para praticar o que o Senhor aqui tem determinado para nós. Obrigado por o Senhor ter nos dado essa palavra, por podermos partilhar ela com mais pessoas e que muitas outras possam também ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fale conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Atos 12, 1. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. O comentário diz: Herodes Agripa I governou toda a Palestina durante 3 anos. Ele era sobrinho de Herodes Antipas, o que matou João Batista, e neto de Herodes, o Grande. Além disso, era diligente na observância das leis da nação e colocou em prática a perseguição aos cristãos. Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo a morrer por suas mãos, cumprindo-se assim a profecia do Senhor Jesus. Nesse período, a igreja foi muito perseguida e hostilizada por todo Israel, mas os apóstolos estavam preparados para defender sua fé, mesmo que tivesse que pagar com a própria vida. De igual modo, hoje, temos que estar preparados para enfrentar qualquer tipo de perseguição por causa da fé no Senhor Jesus. Em todas as épocas, as perseguições foram movidas por segmentos da sociedade, autoridades políticas, instituições religiosas, organizações públicas ou privadas, amigos e até pela própria família. As perseguições aconteceram, vão acontecer e continuarão acontecendo. E o Senhor Jesus justificou isso porque todos aqueles que se tornam amigos de Deus se tornam inimigos deste mundo. E esse mundo ele é dominado pelo mal. Então, seremos naturalmente perseguidos por eles. Mesmo que não façamos nada, ainda que sejamos muito bons com eles, mas eles vão nos perseguir por isso, porque somos de Cristo. No 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O comentário: a prisão de Pedro. O primeiro a morrer nas perseguições foi Estevão, um dos 7 diáconos, e depois dele o apóstolo Tiago. Pedro foi preso logo depois. A intenção de Herodes, ao matar um apóstolo e prender outro, era enfraquecer e intimidar os demais para que desistissem de falar do Senhor Jesus. Tudo o que o Salvador falou estava se cumprindo. E veja que ele foi preso, então havia guardas prendendo a Pedro, garantindo que ninguém fosse lá retirá-lo de lá e mantendo ele então encarcerado. Muitos querem calar o evangelho, muitos querem de algum meio parar que essa palavra não persista, porque há pessoas que elas não querem nem ouvir falar da palavra de Deus, nem de Jesus, nem de nada, porque elas não querem ser contrariadas na sua vida errada, na sua vida mesquinha. No 5. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O comentário diz aqui, a oração da igreja. Enquanto o apóstolo Pedro esteve preso, a igreja orava sem cessar por ele. A oração fervorosa e a intercessão são fundamentais não apenas para o crescimento da obra de Deus, mas também para a proteção
e para o crescimento espiritual dos seus servos. Quantos homens e mulheres de fé em todo o mundo têm sofrido por causa do Evangelho? Em muitos lugares, eles precisam enfrentar escassez de alimento e de água, perseguição, preconceito, injustiça e intolerância para cumprir a ordem do Senhor Jesus. A valiosa oração de pessoas verdadeiramente fiéis é o que sustenta os servos que renunciam às próprias vidas para levar salvação aos perdidos e aos aflitos. É muito forte. Sabe por quê? Nós vamos ver o que essa oração causou. E aí você vai entender o porquê que a oração é importante, individual, quer dizer, essa oração que você faz entre você e Deus, que é aquela que, por exemplo, você busca um lugar isolado, sozinho, e ali você está em oração, né, em comunhão com o Senhor Deus. O Senhor Jesus, muitas vezes, ele se levantava bem cedo, procurava um lugar deserto e ali ele ficava em oração, né? Ele tirava alguns momentos para orar. Ele, sendo quem ele era, o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, ele tirava momentos para ter comunhão com o Pai. Agora imagine nós, né? Se não fizermos o mesmo, o que será de nós? Mas existe aquela oração coletiva, né? Que é feita entre todos juntos. E aqui no caso, a igreja estava orando para que Pedro fosse solto, né? Um apóstolo já havia sido morto. Então eles estavam preocupados, naturalmente. 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Até porque aquela prisão era injusta, e veja que Herodes fez isso apenas com um objetivo: agradar os judeus. Ele viu que ele agradou a multidão, né? Ele agradou a maioria, então ele falou: então estou bem, né? Eu vou ganhar mais crédito com essas pessoas, mas ele perdeu crédito com Deus. E aqui no caso, Deus fez algo acontecer sobrenatural, né? Ele estava preso por 2 soldados que estavam ali. 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. O comentário do versículo 8 diz assim: cinge-te, ata as sandálias. A ordem do anjo foi clara e objetiva. Pedro precisava se vestir e se calçar rapidamente para que pudesse ser solto conforme o plano divino. A igreja já havia orado, intercedido, Deus havia enviado o socorro e agora o apóstolo deveria fazer a sua parte segundo a ordem do anjo. Para que os propósitos do Altíssimo se cumpram em nossa vida, precisamos fazer a nossa parte, isto é, temos que nos vestir da verdade e levar o evangelho da paz aos aflitos, assumindo assim a responsabilidade que nos foi confiada pelo Espírito Santo, salvar almas. Efésios 6, 13 ao 15, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. 9. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Comentário do 11 primeiro. Agora sei, da mesma forma que Deus livrou Pedro por intermédio do seu anjo, após ouvir a intercessão do povo, ele livra, cura, restaura, liberta, protege e abençoa todas as pessoas que são lembradas em nossas orações. Portanto, não existe em orar pelos seus familiares, amigos, conhecidos, servos de Deus
especialmente por aqueles que um dia lhe causaram algum mal. Pelo fato de você se lembrar deles e os perdoar, Deus também se lembrará de você no dia da sua angústia. Por isso, ore, né? Jesus ensinou que nós devemos orar também por aqueles que nos perseguem, né? Pedir a Deus que venha sobre eles. Então faça isso, né? Agora você está aprendendo, por exemplo, nós estamos aqui aprendendo sobre Pedro e o que aconteceu. Enquanto a igreja orava, ele também estava em espírito de oração, veio o livramento para ele. Agora imagine quantos livramentos acontecem na nossa vida que a gente nem percebe, mas foi Deus nos livrando também. Há coisas que Deus tira da nossa vida porque Ele também está nos livrando daquilo. Aquilo não era bom para nós. Agora o comentário que vai do 7 ao 11 diz: sobreveio o anjo do Senhor. Pedro seria morto logo após a Páscoa, que aconteceria uma semana depois da sua prisão. Mas, em resposta às orações da igreja, Deus interveio e o libertou da prisão por intermédio de um anjo. A perseverança na oração fez as portas se abrirem e as correntes se despedaçarem. Às vezes surgem situações em que somos cercados pelo inferno, pelas tramas diabólicas e por aqueles que querem a nossa destruição. Mas não há quem possa tocar nos que pertencem a Deus, pois até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Então, vamos aprender a orar, a ter essa comunhão sincera com Deus, essa confiança total nele, que ele vai responder, né? Como respondeu aqui nessa oração e livrou a Pedro também, né? Cadeias vão cair. 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Comentário: batendo Pedro à porta. Rod reconheceu a voz de Pedro, mas não abriu a porta. A alegria que ela sentia era tão grande que, em vez de deixá-lo entrar, correu para avisar os outros. Muitos também têm deixado a porta do coração fechada para o Senhor Jesus, mesmo sabendo que ele chama. Bate e espera do lado de fora. A porta do coração é a mais difícil de ser aberta, porque isso é uma ação estritamente humana. O Espírito de Deus só pode entrar em nossa vida para transformá-la por completo se nós lhe dermos permissão. Isto é, se tomarmos a atitude de abrir o nosso coração com sinceridade, alegria e profundo desejo de nos tornarmos a sua morada. Bem ilustrado que o bispo falou aqui, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que vão à igreja, ouvem a palavra de Deus, mas elas não se entregam, elas não se rendem ao evangelho do Senhor Jesus. Quer dizer, elas têm Deus, o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo, a bater na porta delas, mas elas mesmo não abrem. 15. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater e quando abriram, viram-no e se espantaram. O comentário diz: está fora de ti. Todos ficaram admirados quando viram que Pedro estava à porta. Eles haviam pedido tanto a Deus pela libertação do apóstolo que, quando foram avisados de que ele estava na frente da casa, quase não acreditaram. O que eles desejavam parecia impossível ocorrer, mas de fato aconteceu. Aprendemos com isso que jamais devemos subestimar o poder divino. Ainda que as nossas petições sejam grandes demais aos nossos olhos, e ainda que as barreiras pareçam intransponíveis, devemos crer que elas serão derrubadas. A maneira como nossos sonhos serão realizados não cabe a nós. A nossa parte é crer e confiar dia após dia até a sua concretização. Por exemplo, uma pessoa que está doente e ela determina que vai ser curada, né? E para ela a cura vai ser algo normal acontecer, porque ela já sabia que isso iria acontecer. Mas vai ser espanto para quem não esperava. Por exemplo, quantas pessoas que vindo à igreja buscando a cura por um problema muito grave foram curadas, os médicos desacreditavam. E quando foi curado, os médicos ficaram espantados. E a própria pessoa diz: mas eu falei para o Senhor que eu ia ser curado. Quer dizer, é um espanto para quem é incrédulo, mas para quem é crédulo, quem crê, não é. Ele já esperava por aquilo. No 17,
e acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. O comentário: vestindo trajes reais. Herodes discursou em uma festa em homenagem a César. Segundo os historiadores, a sua roupa era toda feita de prata, de forma que provocava um brilho muito intenso quando os raios do sol refletiam nela. Foi o suficiente para que o povo o exaltasse, dizendo: voz de Deus e não de homem. Muito orgulhoso e vaidoso com as palavras dos bajuladores, ele não os repreendeu, mas aceitou receber a glória que pertence somente a Deus. No mesmo instante, ele foi atingido pelo anjo do Senhor e morreu comido por bichos, isto é, por vermes, que devoraram as suas entranhas. O diabo sabe o quanto o ser humano é vaidoso e o quanto gosta de receber elogios. Por isso, quando um servo de Deus recebe alguma palavra de agradecimento ou louvor, deve transferir imediatamente a glória ao seu Senhor. Afinal, nem o próprio Senhor Jesus, quando aqui esteve, em condição humana, aceitou ou buscou a glória dos homens. Tampouco os seus discípulos buscaram. Então, ele que era tão orgulhoso, cumpridor das leis, queria agradar os judeus, ele não deu glória a Deus. E por isso foi comido de bicho. Quer dizer, mostrou ali o quão o ser humano é podre. Que por mais que ele possa ter poder, dinheiro, um nome, conhecido por todos, mas o que é o ser humano? Não é nada. Então aqui mostra a fragilidade do ser humano, que ele pensa que é alguma coisa e na verdade não é nada. Mas veja que ele causou muita injustiça aos de Deus e olha o fim de Herodes. Olha como Pedro seguiu a vida dele, olha como finalizou a vida de Herodes. Que tristeza. 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. O comentário: a palavra de Deus crescia. Diante das perseguições, a igreja não se intimidava. Pelo contrário, tomada pelo Espírito Santo, era encorajada a prosseguir na missão de propagar a salvação do Senhor Jesus pelos 4 cantos do mundo. Isso mostra que ninguém é capaz de deter ou impedir que a palavra do Altíssimo se cumpra. Nada pode impedir que a palavra de Deus chegue aonde ela tem que chegar. Nada impede Deus de salvar uma pessoa. Só eu mesmo, as minhas escolhas podem impedir que Deus entre na minha vida ou não. Como é que está a porta do seu coração? Aberta ou fechada? Escolha abrir e deixe que o Espírito Santo entre. Fique bem, Deus abençoe.